primeiro se pensa são os deveres, no sentido de que o que eu devo fazer para realizar a minha essência. Vocês percebem? Já há uma essência dada. Essa essência é a própria situação de estar em sociedade, mas ela é a minha natureza. Então, quais são os deveres que eu devo cumprir, realizar, okay, para realizar a minha essência, né? Então, Deus diz isso, né? O que vem primeiro é o dever. Nós só temos direitos porque temos deveres, né? Isso é muito, diz o Deleuze, é muito prático do ponto de vista político, né? E aí, na verdade, aqui ele faz uma derivação que não é tão importante nesse momento, tá? Então, é segundo a realização desses deveres, é por causa desses deveres que eu posso realizar a minha essência. E o quarto ponto aqui, é que como é que eu sei quais deveres eu devo seguir aqui, né, realizar, para que a minha essência se realize, seja efetuada? Ah, isso daí, um sábio é uma boa solução. Parece irônico, né? É a posição do sábio, é a posição daquele que conhece as essências, que conhece, no sentido do Cícero fala em profissões, em ofícios, né? A essência, essa racionalidade que se realiza em tarefas e profissões. E aí, quem melhor pode conhecer a essência, ou seja, a sua competência, o que você deve fazer, são os sábios, que orientam a sociedade. É óbvio que esse sábio aqui vai virar de tudo um pouco, não é? Ele vai virar de tudo um pouco. Ele tem um primeiro representante maior, que é Deus. Deus delega para outros, que são os profetas, por exemplo, né? Os profetas também podem se tornar soberanos, uma outra figura, não é isso? Soberanos ou legisladores. Esses aqui podem se tornar, tem os tiranos também, mas podem se tornar padres também. Tá? Então, toda uma sequência de figuras que disputam o lugar de quem sabe, do sábio. Quem é que sabe melhor o que alguém deve fazer para realizar a sua racionalidade, a sua essência? Ok? Então, o direito natural clássico, foi isso que vocês aprenderam? Não. O direito natural clássico, tá? Ele se sustenta nessa situação aqui muito importante, em que ele é concomitante ao Estado social, na ideia do dever e na ideia do sábio. Bom, vou ver se a Camila dá um jeito. O que nós encontramos? O que a gente encontra na reversão que o Hobbes propõe? Tá? O que a gente encontra na reversão que o Hobbes propõe? Não só não esquecer dessa figura do sábio aqui. Mas já vamos falar do Hobbes, mas eu já vou encadear com a questão do Spinoza. Tá? Bom, a primeira coisa, essência, racionalidade. O que o Spinoza diria? O Spinoza diria muito simplesmente o que o Hobbes também diz. Não, escuta, ninguém nasce racional. Ninguém nasce racional. Ninguém nasce cidadão. Ninguém nasce profissional. Então ele remete a figura daquilo que seria, na filosofia clássica, essencial, ele remete para o devir, ele remete para o
racionalidade é algo que você constrói ao longo da sua vida, tá? Não é algo teórico ou algo abstrato. O Spinoza diz: a racionalidade é algo concreto, é construído ao longo do processo de vida. E cada um constrói a sua racionalidade, a sua própria racionalidade. Porque cada um vai ter a sua maneira na sua vida de construir aquilo que entende como sendo o quê? O bom encontro e o mau encontro. Então vejam o seguinte: primeiro ele vai e diz assim, primeiro, o que nós temos de fato é potência. É isso que todo ser tem. Todo indivíduo, todo ser, o que ele tem, e todos têm, por direito natural, é potência. Ok? Bom, se é potência, essa potência se desdobra. Essa potência é potência no sentido de o que pode esse corpo. O corpo da criança pode muito pouco, e a expectativa é que o corpo de quanto mais adulto seja, mais ele possa. Tá? Então, diz Spinoza, olha, e o Hobbes também. De fato, eu posso sim imaginar que há um estado que precede o social, pelo menos por hipótese. Tá? Pelo menos por hipótese. Porque é um estado, então, aqui, precede o social. Porque o social também é construído. Claro que ele vai, essa é uma hipótese, o Hobbes se usa dessa hipótese para construir uma outra solução para a sociedade, e o Spinoza usa essa hipótese para construir a solução dele. Tá? Qual é a solução do Hobbes? Hobbes diz o seguinte: se nós somos potência, nós somos o poder fazer aquilo que podemos fazer. Portanto, o Hobbes diz, esse é o seu direito natural. O direito natural de cada um é poder ir até onde ele pode fazer. Então, se ele pode fazer, se jogar da montanha, matar 500, se ele pode fazer, isso funciona do ponto de vista da natureza como um direito de natureza, de potência. Ok? E o que calcula o Hobbes é o seguinte: para que esse direito possa, que a partir disso eu possa constituir a sociedade, eu tenho que dar limite a esse direito. Ok? Eu tenho que produzir constrangimento nesse direito, para que os homens possam se organizar em sociedade. Ok? Então, por isso, o famoso livro do Hobbes, o Leviatã, que é a partir desse texto que ele vai anunciar, bom, para você construir uma sociedade, é preciso que esses indivíduos possam ceder o seu direito natural para um soberano. Okay? Então, é a figura do soberano que vai organizar a sociedade. Porque se eu insistir no meu direito natural, o que vai acontecer é tiro e guerra de todo mundo com todo mundo. Okay? O que faltou para o Hobbes e que o Spinoza já tinha depois construído? O Spinoza tinha dito, calma, quando eu estou falando em potência, eu estou dizendo que um corpo, ao exercer a sua potência, ele também está exercendo a sua razão. Quanto mais potente ele for, mais razoável ele será. E a razão sempre vai determinar que este corpo deve preferir compor-se com outros corpos e não se decompor, tampouco decompor a outros corpos. Então, a tese do Spinoza, ela amarra de uma outra maneira, porque ele diz, não há essa insanidade de você supor que um corpo superpoderoso vai querer destruir tudo à sua volta, significa que, de fato, ele é o mais fraco de todos, porque ele é o que tem menos razão, porque ele não entende que ele deve, de fato, se compor e não gerar decomposição.
ok? Então, como o Spinoza está amarrado nessa lógica da composição e decomposição, ele pode dizer que o que precede o social é um estado de natureza, tá? Que tende a constituir o social pela expansão da razão, pelo aumento da força da razão, que vai dizer para cada um de nós, independente de ter social ou não, que vai dizer para cada um de nós, você deve procurar se compor. Então, esse deve procurar se compor, de fato, não é um deve, entende? É um pode. É um poder, não um dever. Então, o Spinoza sai do mundo do dever, que também o Hobbes acaba voltando. Concorda? Porque o Hobbes, ao supor que nós não podemos nos compor e nos organizar naturalmente, a solução é o tirano, a solução é o soberano no absoluto. Ok? Mas o Spinoza vai dizer, não, peraí, nós temos sim elementos da própria natureza que fortalecem a nossa razão. Ou seja, não há aqui, e vocês entendem como é importante ele ter rompido com essa dissimetria entre alma e corpo? Se ele não tivesse rompido com isso aqui, ele não poderia chegar aí. Porque se a alma tem que mandar o corpo obedecer, é o sistema do deve. Então, e eu não teria como dizer para essa razão aqui, da onde vem a possibilidade de se organizar. Porque, de fato, para se organizar para o Spinoza, são os corpos que se organizam. Então, em primeiro lugar, o que se organiza é corpo. Depois é que você tem a potência da razão, avaliando essas composições, okay? Estabelecendo o que é o melhor para os corpos em conjunto. Então, ele vai dizer, bom, então é o poder. É o poder diante da ideia do dever. Então, é o que eu posso, o que o meu corpo pode é que dirige as minhas ações. E, portanto, não é um sábio, mas sou eu mesmo. Porque só eu posso entender aquilo que eu posso. Não há ninguém nessa natureza que possa me dizer aquilo que eu posso. Porque não há uma essência a ser revelada, mas há uma essência a ser construída. Há uma racionalidade que eu vou construir segundo a potência do meu corpo. Então é o meu corpo, com os meus encontros, que vai construir uma determinada racionalidade, uma determinada cultura, uma determinada ideia de cidadão, etc. Okay? Então não há que ter um sábio que perceba, né, que entenda das minhas competências. Porque não se trata aqui de competência, mas se trata de conhecer o que você pode. E só você pode saber o que você pode. Né? Calma. Aqui seria muito bom, ou seria muito difícil a vida dos políticos se todos fossem desse lado aqui. Né? Se todos os cidadãos estivessem desse lado, tá? A vida dos políticos seria muito difícil. Mas como a maioria dos cidadãos continua desse lado aqui, eles estão aqui. Claro, porque o sábio hoje em dia é o lugar do legislador e do político, né? Junto com o executivo. Tá? Sim. Isso eu já também não é uma construção racional para promover certas formas de encontro. Ele desconstrói isso, porque o eu já é uma coisa bem elaborada. Veja bem. Eu botei assim, mas é corpo e a sua alma. Tá? Digamos, você mesmo. Né? Um si. Não é um eu, é um si. Tá? Então, decorre daqui uma percepção bem diferente do que é direito natural. Para o Spinoza, também, direito natural é o seguinte, é aquilo que eu posso, a minha natureza me permite. E o que a minha natureza me permite, com certeza vai ser balizado pelas outras naturezas. Okay? Algum acordo vai ter que ocorrer aqui. Alguns costumam aproximar a tese dele de direito natural e da consequência que a situação em que eu construo uma sociedade do Rousseau do contrato social. Por quê? Porque o Rousseau diz que nós, com
cedemos parte, não é, dos nossos direitos naturais, digamos assim, para o próprio social, para que o próprio social legisle o todo. Me corrijo o que você. Diferentemente do Hobbes. Okay? De qualquer forma, existe um caminho para eu sair dessa situação e chegar na situação da sociedade. O Spinoza diz assim, olha, de fato, cada um entregue aos seus próprios encontros, né? Há tantas variáveis em jogo que é muito difícil os homens, em escala, se organizarem sem a ajuda de uma outra potência. Então ele vai introduzir aqui a ideia de um outro corpo, porque vocês lembram-se que eu dizia que para o Spinoza, dois corpos que se compõem acabam tornando-se um só corpo, não é? Quantos mais corpos se compõem, mais a ideia de um novo corpo aqui emerge. Então, dessa ideia, ele diz que o outro corpo que deve concorrer para nos ajudar é a cidade. Então ele está lá na Holanda, no capitalismo holandês, e ele vai dizer, bom, de fato, que é bem sutil isso aqui, de fato, se eu me mantiver no regime dos encontros aleatórios, com certeza vou gerar mais decomposição do que composição. E isso, em algum momento, vai suscitar a emergência de um poder constrangedor para justificar a dinâmica do social. Então ele diz, sim, os homens, por consentimento, devem delegar parte dos seus direitos naturais naquilo que é o que ele pode, tá? O que pode esse corpo, para o coletivo que é a cidade. A cidade é o corpo que surge, isso? É um outro corpo que surge, exato. Né? A explicação seria, obviamente, abstrata, porque ou você encontra uma cidade pronta, ou então é um grupo pequenininho, como é que é isso, a genética disso, a gênese, mas ele não se atém a esse aspecto. A cidade é o corpo que mais favorece, ou que deve favorecer, a possibilidade de você organizar os seus encontros. Lembramos então o seguinte, a razão, de novo aqui, a razão tem uma função para o Spinoza fundamental. A função da razão não é dizer o que se deve fazer, mas é organizar encontros. Ok? Por que ele disse que estatisticamente o corpo tende a ter mais encontros de decomposição do que de composição se estiver no campo do aleatório? Porque no campo do aleatório, você não teria a sua... Porque o problema dele é o seguinte, o aleatório aqui é o acaso dos encontros, ou seja, o acaso dos encontros é quando a razão não está operando, dizendo, eu preciso organizar os meus encontros.
quando simplesmente você está entregue e exposto aos encontros. Ele diz, é muito mais provável que você, claro, não é impossível que você até acabe tendo uma sorte fantástica e faça super encontros, mas você não vai ter produzido razão, você não vai ter produzido entendimento sobre isso. Você vai estar simplesmente nas paixões alegres, não é? E achando que o mundo realmente é maravilhoso, até que um belo dia acontece alguma coisa e você, não, o mundo é malvado, sem operar o entendimento. Então, mas segundo Spinoza, organizar os encontros é algo muito difícil. Muito difícil. Quando se está numa situação coletiva, tá, é quase impossível você organizar os encontros se você não delegar ou consentir que parte dessa organização dos encontros possa ser feita pelo coletivo. Tá? Então, nesse momento, diz ele, nós já não estamos mais no campo da moral, mas no campo da ética. Porque o que ele está tentando construir... Como se pode delegar ou consentir a um coletivo sem representação? Veja bem, exemplo. Um costume. Pensem na ideia de um costume. Ok? Quando a gente vai em cidades do interior, por exemplo, existem os costumes, não é isso? A gente às vezes fala a moral e os bons costumes. Esquece a moral, fica só com os bons costumes. E imagine que os bons costumes só funcionam porque cada um consente de que aquilo é a melhor maneira para todos se organizarem de alguma forma. Então eu consinto que do meu direito natural eu não ultrapasso esse costume, porque eu percebo que para o coletivo ele é benéfico. Se ele é benéfico para o coletivo, é óbvio que ele é benéfico para mim, porque me permite melhor organizar os meus encontros. Então, numa situação como o Hobbes narra, de guerra de todos contra todos, não há como organizar os encontros, não é? Quer dizer, a guerra é isso, o tiroteio louco, quer dizer, a façanha que é um exército se organizar numa guerra é uma coisa absurda. Como que se consegue isso? Como você verifica antes de virar costume? Então, a gente não faz esse passo genético, né? A gente não ousa esse passo do primeiro homem, porque a igreja foi para o primeiro homem, né? O Adão. Ela resolve tudo no Adão e na revelação, não é isso? Tem a revelação, tem os 10 mandamentos, etc. Então você delega para um realmente que vai legislar e ser soberano. Aqui também nós delegamos para esse coletivo, tá? Mas esse coletivo também pode delegar para um, que é um legislador, que vai cumprir, fazer com que se cumpra o que foi, como a gente fala com as crianças, né? O que foi combinado. A gente não fala assim com as crianças, né? Não é que você deve fazer tal coisa, mas vamos combinar que nós vamos fazer dessa maneira e não de outra maneira, tá? Para a criança você diz assim e diz para ela, ó, um dia você vai entender, né? Porque agora não dá muito para entender, mas só o fato de você estabelecer a área da combinação já é totalmente diferente de você trabalhar no campo da moral, que é o campo do dever. Mas o Gênesis também não tem isso, para o Spinoza, a cidade é onde se efetua o direito natural do homem, porque como formar a sujeito de cidade. posição, Sim. A cidade, o Spinoza está dizendo o seguinte, se eu sou um solitário, muito provavelmente eu vou seguir esse curso aqui, encontrando com as árvores e com os passarinhos, né? E vamos ver, mas também com os leões e etc, e bactérias, sei lá o que for, mas enfim, eu vou ter que organizar meus encontros. Mas desde que o homem, e o Spinoza diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, o homem é o melhor encontro para o homem. Em toda a natureza, a melhor coisa que acontece para o homem é encontrar um outro homem.
os seres humanos têm nos seres humanos o melhor dos encontros. Por quê? Porque para ele a composição na natureza funciona entre seres humanos, assim como funciona nos reinos animais e etc. Né? Então, muito bom que homens encontrem outros homens, que os seres humanos se encontrem, né? Para o quê? Expandir a sua capacidade a sua potência de encontro, né? A sua razão, o seu entendimento. E essa cidade, então, ela vai funcionar, é óbvio que isso aqui é uma cidade ideal. Mas vejam, pensem o seguinte, a cidade, ela tem uma única maneira de se formar. Quando é que os homens se juntam? Aí sim, de um ponto de vista quase genético, né? Eles se juntam quando eles têm medo, para se defender. Tá, então a gente se junta para se defender. O medo. Então, diz o Spinoza que o medo e a esperança funcionam como mecânica para disparar grupos sociais. Ok? Mas que nenhuma sociedade de homens livres se sustenta se for só na base do medo e da esperança. Porque o medo e a esperança, ele pode fazer um grupo se reunir primariamente, né? E quando eu falo isso nessa dimensão, eu estou dizendo o seguinte, é válido aqui para qualquer situação contemporânea, ok? De comunidades que se formam, tá? De comunidades restritas que se formam. Então, é lógico que se desse sábio a coisa se inverte e deriva aqui um tirano, um déspota, como é que ele faz para sustentar a cidade? Ele produz medo e esperança, não é? E mais uma coisa, medo, esperança e recompensa, não é? Ou tirano, ou déspota, ou padre, né? Porque o padre é fácil, né? O padre é super fácil, porque você peca, você tem que ter medo de ir para o inferno, mas você tem a esperança de poder ir para o céu, e lá você vai ter uma recompensa. Então a mecânica, ela funciona de uma maneira muito eficiente, eu diria. Porque o ser humano acuado com medo, ele se agarra na esperança. E diz o Spinoza, são encontros tristes. Não há que dizer que nem que o medo, obviamente, e nem que a esperança, e nem que a recompensa são frutos de encontros alegres, encontros que aumentem as suas forças. Não, são encontros que te mantêm impotente. E a impotência clama pela organização dos encontros que venha de algum lugar. Então, pelo amor de Deus, organizem isso à minha volta. O que acontece no Rio de Janeiro quando tem aquela loucura dos traficantes brigando e se matando por tudo quanto é canto? O clamor popular qual é? Pelo amor de Deus, exército nas ruas, não é? Exército, forças armadas, porque tem que ter ordem, porque alguma força mais poderosa tem que conseguir botar ordem, porque se não houver esse mínimo de ordem para que composições possam se organizar, é um medo absoluto, e o medo é uma paixão de impotência. O medo é impotência. Então, olha que coisa louca, quer dizer, seres que se organizam em sociedade, mas se organizam de tal maneira que o que prevalece neste corpo, e aí eu volto à questão do corpo. Eles estão lutando para combater o medo, né? Aí eles não combatem. Então, aqui eles estão se organizando, em primeiro lugar, para combater o medo, tá? E, portanto, eles ainda jogam no sistema da esperança e do medo. Porém, o Spinoza diz, olha, mas se isso aqui é pensado como um corpo,
Isso é uma coisa que a gente tem que explorar mais. Vamos ver se em algum outro momento eu volto sobre isso para explorar um pouco mais essa dimensão. Pensar a cidade como um corpo e aplicar a este corpo a mesma